Quer saber como tá o seu listening no inglês? Fique comigo que hoje você vai descobrir. Hello and welcome to English in Brazil. I'm Karina, your English teacher, e hoje eu preparei uma atividade específica para você testar como anda o seu listening em inglês. A gente vai praticar em 3 momentos, começando de um momento mais tranquilo, mais fácil, por ser um assunto familiar pra gente, que são as experiências de um professor do Cambly, que eu já explico mais sobre como funciona, aqui no Brasil e também na Argentina. A sua tarefa agora é a seguinte: você vai concentrar no que você vai assistir 100% em inglês e responder 3 perguntas que eu preparei para você. A primeira é: o que o professor Daniel mais gostou do Brasil? O que ele mais gostou na Argentina? E o que ele estava fazendo nesses países além de turismo? Are you ready? Então, vamos lá. One of my most favorite experiences is when I traveled through Argentina and Brazil. I love the culture of the 2 countries, especially I love the food. In Brazil, what they call feijoada and arroz, I still remember till this day, which is black beans and rice. And what I love too in Argentina when I was traveling through there were the mountains, the scenery. They have something they call an asado, which is just an amazing barbecue. A barbecue that will leave you paralyzed for a couple of hours. And I love traveling. So those were 2 wonderful experiences I had while living in Argentina and Brazil while I was teaching English. Volta para esse minuto aqui no vídeo e assiste de novo. E aí agora eu vou dar as respostas, tá bom? Então você vai se guiando aí pelo vídeo. So the first question was o que ele mais gostou do Brasil? E acertou quem disse que foi a cultura e a comida. Ele até mencionou o rice and beans, feijoada e arroz. Foi o que ele mais gostou aqui no Brasil. The second question was o que ele mais gostou na Argentina? And his answer was the mountains, as montanhas, o cenário e o assado, que é um churrasco incrível que ele mencionou. E a terceira pergunta era o que ele estava fazendo nesses países além de turismo. E a resposta dele foi teaching English. Ele fala logo no final, além de ele estar ali fazendo turismo, ele estava fazendo tudo isso while teaching English. Provavelmente online, né? Então, me conta aqui se você acertou 1, 2 ou 3 dessa primeira e se foi fácil ou difícil. Então, o Daniel é professor do Cambly, que é uma plataforma que está patrocinando esse vídeo e na qual você pode fazer aulas particulares de conversação com professores do mundo todo. É muito legal, você vai ver um outro professor ainda nesse vídeo aqui da Irlanda, viu? Então, você pode escolher ali na hora de selecionar o professor. Em homenagem ao Dia das Mães, Mother's Day, o Cambly está oferecendo um desconto de 50% nos planos anuais. Então é só usar o meu código que está aparecendo aqui para ganhar 50% de desconto para você fazer as suas aulas e ainda ganha uma aula grátis para experimentar. Mas corre que é só até o dia 19 de maio, tá? Vamos para a segunda parte do teste, então. Vamos agora a uma fala um pouco mais desafiadora do Daniel, porque ele vai falar sobre um assunto que talvez não seja tão familiar pra gente, que é sobre as experiências de ensino dele no Cambly. Ele quis falar sobre isso e ele tá falando um pouquinho mais rápido aqui também. Então vamos às perguntas. São só 2. Eu quero que você tente entender qual o aspecto mais legal de ensinar no Cambly, segundo ele, e quais as profissões dos alunos que ele menciona nesse trecho. E também o que ele fala sobre esses alunos, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, go! Oh, one of the most interesting things I love about teaching in Cambly is you meet some interesting people. For example, I met a man who was a bodyguard for many famous people around the world, and now he was in Italy, he was in Brazil, and he was just telling me of his experiences while improving his English. I met another person who is an engineer, and they're big dam, and I don't remember what country it was, but it was very impressive, all the things he mentioned and the countries he's been to, and we're able to share pictures, and that's all thanks to Cambly. Se você quiser escutar mais uma vez, antes de eu te dar as respostas, clica nesse minuto aqui do vídeo, volta, assiste, e aí vem aqui ver as respostas, tá? Bom, agora eu vou checar as respostas. A primeira pergunta era, qual o aspecto mais legal de ensinar no Cambly, segundo ele? E ele falou, meeting interesting people, encontrar pessoas interessantes. Essa pergunta foi fácil, né? Ele falou logo no comecinho. E a segunda, quais as profissões dos alunos que ele menciona e o que ele fala sobre esses alunos. E ele fala sobre 2 alunos, um que era bodyguard,
que era um segurança de famosos, e esse aluno fala que já esteve na Itália e no Brasil, e ele conta todas essas experiências que ele teve sendo segurança de famosos. E o segundo é um engineer, né, um engenheiro, e logo depois cortou um trechinho ali do áudio. Isso acontece na conexão às vezes, mas a gente consegue entender que o professor não lembra de qual país esse aluno era, mas que eles bateram papo sobre os países que esse aluno visitou e inclusive trocaram fotos desses lugares. They shared pictures. Então me conta, de 0 a 10 esse vídeo 2, quanto que você conseguiu entender? Foi fácil? Foi difícil? Acertou? Let me know in the comments. Agora vamos para um desafio por 2 motivos. Primeiro, porque é um sotaque diferente, um professor irlandês, o professor Lee. E segundo, porque ele vai falar sobre um assunto bem assim diferente, que são 2 esportes muito comuns lá na Irlanda, mas que não são tão comuns aqui pra gente, né? Que são o Gaelic Football, o futebol gaélico, e hustling, que são 2 esportes que tem por lá. Um disclaimer sobre o sotaque do professor Lee. Ele estava me contando que ele mora há muitos anos fora, ele viajou muito, morou nos Estados Unidos, ele estava na Bélgica agora, se eu não me engano, então ele mesmo falou que neutralizou um pouco o sotaque irlandês. I can still hear the accent, it's still there for me, eu ainda dou uma percebida nesse sotaque dele. Ele disse assim, mas se você falasse com a minha namorada, que é do interior lá da Irlanda, de um pequeno county, aí você ia ver. Eu falei, não, tudo bem, fica o challenge de qualquer forma. E, inclusive tem um vídeo sobre o sotaque irlandês com o professor Adam aqui no card, tá? Dá uma olhada que é muito, muito legal, você vai entender essas diferenças de sotaque. Então vamos às perguntas que você tem que responder nesse trecho mais desafiador. A primeira é, o futebol gaélico é uma combinação de quais esportes? Ele vai explicar no vídeo. Quais são as regras do futebol gaélico? Como é o futebol gaélico profissional? Quando se originou o futebol gaélico? Ele vai dizer uma data, numbers. Você tem que focar em entender esse número. E esse esporte hustling se assemelha a qual outro esporte? Onde surgiu o hustling? E por fim, o que a maioria das pessoas não sabe sobre esses 2 esportes? 7 perguntas num vídeo um pouquinho mais longo e mais desafiador. Vamos lá? Gaelic football is a combination of soccer, rugby, and probably mixed martial arts, which would make it a really interesting sport. The rules is very similar to rugby, that if you kick it between the posts, you get 1 point. But if you kick it into the goal, you get 3 points. It is a completely amateur sport. There is no professionals involved in this sport. That everybody that continues to play it, even into the highest level, they still work a 9-to-5 job. So they're also working a 9-to-5 job, and they're also doing their training at a high intensity, so a professional level of training. Gaelic football originated in 1908 is when it started, but hurling, our other sport, which it's like a mixture of field hockey and like it's a different variation of field hockey. We're allowed to catch the ball in our hand, we're allowed to, and it's the same type of goals. But hurling, from not a lot of people that know, originated in Scotland, which it used to be called shinty, is where it originally came from. And then when the Scottish started to emigrate to Ireland, they started to incorporate this into their sport, and it became the sport of hurling. But one thing people don't know about hurling and Gaelic football is that it is actually a worldwide sport with over 100 teams worldwide in all different continents. We have teams in China, we have teams in India, Dubai, all over Europe, and there is a lot of GAA. So GAA is the term, and they have actually hundreds of teams all over the world, which is great, and they're all amateurs, so nobody gets paid for it, and they just play it for the love of the game. E agora, se você quiser escutar mais uma vez antes de ouvir as respostas, volte para esse minuto aqui do vídeo, tá bom? Now, I'm gonna give you the answers, okay? So the first question was, o futebol gaélico é uma combinação de quais esportes? Ele falou soccer, rugby and mixed martial arts. Então é futebol, rugby e MMA, Mixed Martial Arts. E aí ele disse que é isso que torna o esporte tão interessante.
Como são as regras do futebol gaélico? Bom, são semelhantes às do rugby, ele fala. Se você chuta entre as travas, you get 1 point, você ganha 1 ponto. Agora, se você score a goal, se você chuta no gol, you get 3 points. Como é o futebol gaélico profissional? Aí é que tá, ele explica que não tem. É um futebol 100% amador, então não existe jogador profissional. Mesmo aqueles que se especializam, se profissionalizam mais, eles mantêm os seus empregos das 9 às 5 e aí depois eles vão treinar. Quando se originou o futebol gaélico? 1908. 1908. 1908. Esse O é o 0, tá? 1908 a gente fala assim. 1908. Hustling se assemelha a qual outro esporte? Field hockey. Field hockey. Hockey de campo. Que tem o hockey de gelo, né? Então é field hockey que não é no gelo. Mas você pode pegar a bola com a mão. But you can catch the ball with your hands. Onde surgiu o hustling? Na Escócia. E era chamado de shinty. Conseguiu pegar essa parte? Então, hustling surgiu na Escócia e aí depois migrou para a Irlanda e acabou adquirindo novas regras, enfim. E aí mudou de nome também para hustling. E o que a maioria das pessoas não sabe sobre esses dois esportes? São esportes praticados no mundo todo, com mais de 100 times nos mais variados continentes. Então esse vídeo foi bem mais desafiador. Eu achei que o professor se saiu muito bem e aí depois eu fui ver o currículo dele. Ele tem mestrado em esporte, alguma coisa assim, educação física. Não é à toa que eu pedi para ele falar sobre esses dois esportes e o cara começou com um texto maravilhoso. E eu, quando fui pra Irlanda, eu tive a oportunidade de ver uns garotinhos assim, uns gurizinhos jogando Gaelic Football e era uma gritaria e eu lá, uhul, não entendendo nada, mas foi muito legal poder ter essa experiência de ver um esporte diferente assim, sendo jogado num país diferente. Eu amo. I love learning about language and culture. Então eu quero saber aqui qual foi o vídeo mais difícil de entender. Se você conseguiu responder a todas as perguntas, good job! Seu listening tá afiadíssimo. Se você perdeu uma ou duas, tá bom ainda. Se você não conseguiu nenhuma, that's okay. Isso só significa que você tá começando o seu aprendizado e tem muito ainda pela frente. Em breve você já vai estar muito mais afiado. Então não deixe de praticar o seu inglês no Cambly, aproveita a promoção e se inscreve aqui no English in Brazil para mais dicas e aulas de inglês. See you next video!